Olá, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do nosso Vinegcast. E hoje nós temos uma pessoa muito especial como nossa convidada. Não tem, como levar como um termômetro, Para mim, eu sou muito suspeita em falar dessa pessoa, mas fica ligado aí que você vai saber quem é. Então, vamos lá que a gente vai começar. Roda a vinheta! E hoje nós temos aqui a alegria e a satisfação de receber alguém que para mim é muito especial e eu tenho certeza que para a Igreja de Jesus também. A nossa querida Ayane Ionara, que daqui uns dias, na verdade já está sendo chamada de pastora, mas também participará da consagração pastoral que teremos no dia 31 de dezembro. Então, eu não sei quando você vai estar assistindo, se vai ser depois ou antes, mas nós estamos aqui com o coração muito feliz como igreja local, de saber que muitos irmãos serão consagrados, e dentre elas, a Ayane Ionara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui. E conta pra nós, quem é a Ionara? A Ionara é uma serva, uma filha amada que cresceu nessa igreja, que ama o reino e tem fluído dentro de mim uma paixão muito grande por uma juventude para conhecer o Evangelho. Amém. Glória a Deus. E falando na questão profissional, como que é? Quem é você na área profissional? Eu sou contadora. E quase a caminho da advocacia, quase conseguindo minha OAB para também ser uma advogada, mas sou empresária, eu tenho um escritório de contabilidade aqui em Altamira, tenho uma sócia que veio para Jesus através de mim e a minha melhor amiga também, amo muito demais ela e nós servimos ao Senhor ali nos negócios também, não só nas nossas igrejas. Vocês fazem ali o reino de Deus acontecer também, né? Sim. Que bênção, glória a Deus por isso. E desde quando você faz parte do corpo de Cristo? Desde quando você conhece a Vineyard? Aqui foi a sua primeira igreja? Como que é a sua experiência cristã? Como nasceu isso dentro de você? Eu vou tentar ser bem breve, porque a história é bem legal, né? Que quando eu era bem pequena, tipo 3 a quase 4 anos, o meu irmão mais velho, Júnior, o mais velho dos homens, ele caiu e bateu a cabeça e estava um negócio muito sério. E nisso que estava um negócio muito sério, a minha mãe foi, vou fazer promessa, não, ninguém conhecia o Evangelho, ninguém da família conhecia o Evangelho. E ela dizia, onde Deus curar o meu filho, lá eu vou servir nessa igreja. E minha mãe foi de igreja em igreja até que ela parou aqui. Meu irmão foi curado, graças a Deus, e ela começou a servir até no Ministério de Louvor, nessa igreja, na Vineyard. Bem no iniciozinho da Vineyard mesmo, então eu cresci aqui nessa igreja. Quando era a igreja da vinha, né? Era a igreja da vinha, era a estrutura totalmente diferente do que é agora, totalmente diferente. Enfim, eu ficava correndo aqui só de calcinha, pulando de banco em banco, juntando todos os lixos da igreja. Minha mãe dizia que eu amava catar todos os lixos da igreja, então eu limpava, né? Então eu cresci. Já servia, tá vendo? Já estava servindo. E segundo o pastor Clenildo, todo domingo eu ia entregar minha vida para Jesus. Ei, tá mais do que salva, né? Ele disse isso no púlpito, que essa irmã aqui já tá garantida no céu. Que bênção. E então, desde os 3 anos de idade? Desde os 4 anos de idade. Então, minha família serviu aqui, até que através da vida da minha mãe, a minha mãe trazia, éramos 3 e minha mãe estava grávida do Tiago, que foi o que nasceu aqui na igreja. Então a gente vinha a pé, naquela época a maioria era só bicicleta, né? Então todo mundo vindo a pé para a igreja, minha mãe vinha a pé. Só ela servindo a Cristo, toda a família criticava muito, até que de tia em tia uma foi indo e toda a minha família agora serve ao Senhor. É uma família de pastores, né? O tio Quininho na Vineyard de Colina, o pastor Quininho, então é uma família de pastores. Nossa família depois foi enviada para a Vineyard de Mutirão e meus pais eram pastores de lá. Eles começaram a pastorear lá. Aí que eu me envolvi mesmo no reino de ministério de dança, teatro, tudo.
Olha, gente, hoje ela é uma das nossas guitarristas e toca muito. Eu também, então eu fazia de tudo, mas meu primeiro ministério foi dança, eu era da dança, acredito. Dança? Como é que pode, né? Foi a primeira criança da Vida Central a apresentar. Não tinha criança, não se envolveu, foi a primeira criança. Ei, Nara, eu lembro de um teatro que o Juninho participou. Nesse teatro, acho que colocaram o nome dele de Biribinha. Eita. Desde aí a gente nunca mais parou de chamar ele assim, ei, Biribinha! A gente lá de casa é muito legal. E eu não lembro como se fosse hoje eles fazendo teatro, e ele um bebezinho. Então todos nós, assim, eu, Júnior, Thiago e Elânia, somos 4 desse primeiro casamento do meu pai e da minha mãe, nós crescemos na igreja, até que veio um momento em que a família foi rompida. Meu pai e minha mãe se divorciaram. Então, aí vamos para outras partes, eu tô até adiantando algumas coisas ficar à vontade, que eu vou falar lá na frente sobre momento significativo de testemunho na minha vida, que foi esse período que foi gerado muito testemunho na minha vida, foi o período do divórcio dos meus pais. Nesse período nós estávamos na vinda do mutirão e depois que eles se divorciaram, a minha base, eu não tinha mais base. E foi o momento em que... E agora? O que eu vou fazer? Continuo servindo a Cristo ou não? Eu não sou mais filha de pastor. O que eu vou fazer? E foi um tempo assim muito difícil mesmo na minha vida. E ver os meus irmãos se afastando, o Júnior, o Thiago se afastando ali do reino também. E eu indo sozinha para a igreja. Então foi um momento que, de fato, foi nesse momento que eu entreguei minha vida para Cristo, porque eu não consegui me ver longe de Jesus. Eu não ia saber ser do mundo. Eu não conseguiria. A gente não serve para isso não, né? Não serviria, não. E assim, no momento de divórcio dos teus pais, você em algum momento pensou assim, pronto, acabou com tudo, não serve eu estar na igreja? Sim, pensei nisso principalmente por aquele pensamento adolescente, status de, eu sou filha de pastor. Então, eu sou filha de pastor, então eu estava ali sempre com todos os pastores. Depois que isso foi rompido, veio, sabe, aquele vazio tão grande. E agora? A base, meus pais, por que agora eu vou para a igreja? Antes eu ia porque minha família toda ia, mas agora eu não tenho mais essa base. Então, por isso que você falou que, de fato, aí você reconhece o momento em que eu sou de Cristo, porque é eu que estou indo. Agora eu tinha que ir com as minhas próprias pernas e sozinha, e foi literalmente isso que aconteceu. Eu não tinha mais aquela base, mas Cristo começou a se tornar minha base. Foi um processo muito difícil para eu aprender, para eu sentir assim esse amor e que eu não estava só, a partir do Espírito Santo, mas foi um período de amadurecimento muito grande, fui muito esticada nesse período. Engraçado, Nara, que você falando isso, eu lembrei muito do que aconteceu comigo quando eu fui estudar em Manaus, né? E a minha oração um dia antes de ir embora foi: Jesus, agora de fato eu vou conhecer o meu próprio coração. Se eu estou servindo a Jesus porque eu te amo ou porque os meus pais estão aqui sempre comigo e eu vou para a igreja. E aí eu pedi para Deus, eu fiz uma oração muito perigosa, as famosas orações perigosas, né, que nós falamos. Eu falei: se eu chegar lá em Manaus, começar a faculdade e me distanciar do Senhor, eu peço que o Senhor tire absolutamente todas as minhas ideias, meus sonhos e me traga de volta, passando vergonha mesmo, mas me traga. Porque acho que é nesse momento que a gente sabe de fato, aí a gente é ou não. Sim, por isso que eu acho incrível o testemunho daquele jovem que ele diz assim: não, mas é só ele que vem para a igreja, é só ele que está nos grupos, é só ele, na família dele, todo mundo, segundo ele, está perdido e tudo mais. E é um testemunho incrível, porque mostra ali quem é suficiente para essa pessoa. Então ele começa a encontrar em Cristo essa suficiência. E glória a Deus nós damos também por aquelas famílias, aqueles filhos, os adolescentes que estão aqui, que os pais que têm esse apoio, que têm essa base, porque eu precisei disso, alguém me mostrou o caminho. O meu pai e minha mãe me mostraram o caminho. Aí chegou esse momento que foi o divórcio, que agora é eu que tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Eu já sei qual é o caminho. Meu pai e minha mãe me ensinou como orar, como buscar, o que eu preciso para estar entregando todos os dias a minha vida a Cristo, porque é uma escolha diária. Então eu já sabia o caminho e eu caminhei. E tenho caminhado.
Hoje, na nossa comunidade de fé aqui, que você faz parte, qual o seu trabalho, sua vocação, seu chamado e o que o seu coração assim tem queimado? Como eu te falei, eu sempre eu sempre servi em várias coisas, então eu fiz de tudo. Depois desse período de divórcio dos meus pais, eu vim para Vineyard Central. Na verdade, eu visitei a Colina, que o peso da minha família tá todo na Colina, e visitei a Central. E quando eu vim um domingo aqui na Central, meu coração se encheu de tanta paz. E eu, agora, tô em casa. Eu vou voltar para casa. Então foi quando eu voltei aqui para Vineyard Central. Eu lembro que a Denise orou por mim. Nossa, eu senti uma descarga de amor muito grande dentro de mim. E eu já disse assim, eu não quero fazer nada. Eu fazia de tudo no mutirão, agora eu não quero fazer nada. Não quero, eu lembro do Quero ficar no meu cantinho aqui. Eu lembro do Ashley e da Elke falando, sobre que eu já era guitarrista, sobre guitarra e tudo mais. E eu, meu Deus, eu não quero, essa banda é boa demais, aí eu não toco nada. De fato, eu não tocava nada. E fiquei ali, mas aí pouco a pouco o Senhor foi me chamando para isso e me senti muito acolhida, muito amada no Ministério de Louvor. Muitas pessoas me ajudaram muito. Eu lembro do Alex e do Marlon na bateria, foram eles que me ensinaram a solar, porque eles olhavam para mim na hora do louvor, vai Onara, e eu, vai pra onde? Então, eu tenho que solar, então eu comecei a desenvolver isso ali com os meninos, aprendi muito com o Robson também. Quem me ensinou o instrumento, a guitarra, foi o Vitor me ensinou muitas coisas. O teu cunhado? O Vitor, o meu cunhado, ele tem muitos discípulos por aí na música. E ele estava aqui também na Vineyard Central com a Elaine, começamos a servir novamente agora na Vineyard Central, e foi um tempo muito precioso, então eu me envolvia nisso, louvor. Quando veio a esfera da juventude, foi uma surpresa para mim, porque eu nunca me vi fazendo nada do que louvor. Para mim era louvor. Tanto que quando eu tinha 15 anos, para mim, o meu sonho ministerial era me tornar uma líder de louvor de uma pequena igreja, que era a igreja que eu servia no mutirão. Então comecei a me envolver nisso do louvor, até que chegou um momento em que eu comecei a liderar o Ministério de Louvor. E quando eu comecei a liderar o Ministério de Louvor daqui, eu senti no meu coração, ainda não é isso. Mas por que a Ionara de 15 anos sonhava tanto com isso? E agora eu achei que nem é de uma pequena igreja, é de uma mega igreja da nossa matriz. Mas o que, Senhor? Qual é o apontamento? Que foi onde a chave virou na minha vida. Eu já estava servindo na juventude também, ajudando ali em alguns momentos de outro ministério que tinha na igreja aqui de jovens, até que esse ministério acabou e depois vieram grupos pequenos, aí depois desses grupos pequenos eu comecei a faculdade e eu me afastei. E foi quando veio, e eu sempre no louvor, sempre só louvor. E foi quando veio a oportunidade de começar a liderar um grupo de jovens maduros, que foi quando começou o primeiro Jovens Ainda, lá no Cultura Cacheada. E só para explicar aqui, quando ela disse que ela começou a faculdade, se afastou, ela se afastou da atividade do grupo caseiro, não é se afastar de Jesus não, tá, gente? Só para deixar explicado. É isso, o Senhor nunca me deixou me afastar dele, não. Então, nem é para estar no mundo, não serve para o mundo, claro que não. Então, quando começou esse grupo lá dos Jovens Ainda, então eu servindo lá, assim, uma galera começou a se levantar ali de pequenos líderes também, bora, nos juntamos nisso, fizemos ali o reino acontecer naquele lugar e eu me envolvendo com a juventude. Até então, um pequeno grupo, né, que era o grupo dos Jovens Ainda, que não era pequeno, dava 60 pessoas. Teve momentos em que foram 50, 60 pessoas, a gente já não sabia o que fazer. E a virada de chave foi quando eu fui para uma conferência da F-Hop, e quando lançou o CD Meia-Noite, e lá nessa conferência o Senhor falou muito comigo, e eu fui para lá já com o coração decidido. Isso ano passado? Ano retrasado, acho que foi retrasado. Que eu já fui com o coração, não, foi ano passado. Foi ano passado. Fui com o coração decidido a deixar o Ministério Jovem. É desafiador, gente, discipular jovens, liderar jovens. Isso não dá trabalho não, né? Não, jovem não que dá bom. trabalho. Glória a Mas Deus. eu acho que a Samira é mais guerreira com os adolescentes. Ela é. Então, fui com meu coração, não.
E quando eu cheguei lá, o Senhor virou uma chave, porque Ele realmente me virou do avesso com relação a propósito, a intenção do coração, e eu já voltei de lá disposta a Deus, eu estou disposta a deixar tudo, se você quiser, e se é para me levar para outro lugar, se é para me levar, eu estou disposta. Então eu estava com um coração muito vulnerável e para mim era muito difícil esse coração, porque para mim era isso e sempre seria assim. Sim. E quando o Senhor amoleceu meu coração dessa forma, que não é nem isso, nem isso, calma, agora eu vou te levar para outra estação. Então eu vim com esse meu coração, com essa paz, e o Senhor, depois da conferência, foi confirmando dia após dia: ministério jovem, ministério jovem, ministério jovem. E então eu lembrei daquilo que a Ionara de 15 anos sempre sonhou, né? A liderar o louvor de uma igreja. E eu já estava liderando, mas eu sabia que não era isso que o Senhor tinha para mim, apesar de que era meu plano lá atrás. E isso foi sumindo, e o Senhor apontando, mostrando: ministério jovem. Foi quando eu decidi realmente, não, é o ministério jovem. Uhum. É por esse caminho que o Senhor está me levando, uhum. Esse é o apontamento dele para a minha vida. Eu lembro que no início ainda, quando existiu o Grupo Caseiro dos Jovens ainda, no início mesmo de 2022, o Grupo Caseiro dos Jovens ainda começou em março de 2022, eu lembro que a Sônia, uma Sônia da igreja, lembra a Sônia sempre me chamava de pastora. E eu não entendia por que ela falava. Herbalife, né? A da Herbalife. Ela sempre me chamava de pastora, eu não entendia por que ela me chamava de pastora. Até que um dia eu tive coragem de perguntar pra ela: Sônia, pastora de quê? Porque eu liderava louvor na época. Ponto. Não existia um ministério jovem, era um grupo caseiro de jovens. Não existia um movimento on fire. Então ela sempre falava isso, você é pastora de jovens, Uau! E pra mim não entrou aquilo, assim, como assim, pastor de jovens? Isso não faz sentido, Senhor. Eu tô liderando um grupo caseiro de jovens, mas isso não faz sentido. Ok. Então, quando tudo foi acontecendo, esse grupo caseiro se tornou um movimento on fire, que agora somos vários grupos de jovens. Para honra e glória do Senhor, nós multiplicamos muito. E foi até uma bênção nossa tempo de confraternização, né? De ver quantas pessoas ali já foram, o quanto o Evangelho alcançou vários jovens nessa igreja. E depois tudo fez sentido quando veio o convite aí do Átila e da Elke, de todos os pastores, sobre o pastoreio, de reconhecer aquilo que já estávamos fazendo. Foi quando eu lembrei do que a Sônia sempre falava e agora tudo fez sentido. Agora tudo fez sentido. Bom, como a gente já falou, dia 31 tá chegando. Como que foi pro coração da Ionara receber esse convite de ser consagrada pastora? Como que foi para você esse momento? E em algum momento você pensou em dizer, vou não. De jeito nenhum, não, calma, pastora, não é pra mim agora. Você pensou nisso? Como que foi receber essa notícia? Eu lembro da virada de chave na conferência da F-Hop, que foi mais ou menos assim, como o Espírito Santo me direcionou. Onde o seu coração está queimando? Foi isso. E eu olhei para a juventude, eu lembrei de todos os nossos movimentos, de tudo aquilo que a gente já estava fazendo como um grupo caseiro. Sim. E a resposta foi: Senhor, meu coração queima por isso. Então, eu lembro que depois disso teve um intervinha aqui, nesse intervinha teve uma oração muito intencional sobre passar o bastão e sobre pastoreio também. Foi no ano passado, né? O intervinha que aconteceu aqui na Avenida Central. Tá. Foi retrasado, acredito. E nesse intervinha eu fui na frente para receber, porque eu senti muita paz no meu coração sobre isso. Eu já estava amando cuidar de jovens, se tudo é desafiador, é sempre, o que não é no reino de Deus, mas era uma aventura. E o Clenildo, ele fala muito sobre isso, eu amo, sobre se aventurar, sobre a empolgação, sabe, de realmente se aventurar no reino de Deus. Tem que ser uma aventura, tem que ser prazeroso. E eu sentia muito prazer, é uma aventura demais. Todos os nossos movimentos, conferências,
período de intercessão também, sempre foi muito prazeroso. E então, quando a Ashla falou sobre isso, eu já tinha uma resposta no meu coração. E era assim. No meu coração já era assim. Então você já tinha uma confirmação lá de trás? Sim, eu já tinha toda essa confirmação. Que isso poderia acontecer. O que significa para você carregar esse título, essa responsabilidade de pastoreio? Não me acostumo com o pastor Ionara. Eu me acostumo com... Já vai ter que acostumar. Nara. Mas é uma responsabilidade muito grande, só que eu não senti um impacto no sentido ainda de que, porque nós estamos sendo reconhecidos por tudo aquilo que a gente já estava fazendo. Sim. Então tá leve. Não foi algo, vamos lá, vamos escolher a Ionara, vamos escolher a Samira, não. Você já vem produzindo isso no dia a dia. E o olhar dos nossos pastores foi um olhar assim, muito direcionado do Senhor, tenho certeza, porque foi uma confirmação para todos. Nós tivemos um período de oração e tudo mais, mas foi uma confirmação para todos e foi leve, e foi prazeroso, foi tipo assim... Tô preparada, fiz as malas para a próxima viagem, tipo aquela empolgação de eu tenho uma viagem marcada na data tal. Então foi essa empolgação assim que, uau, mais uma aventura no reino de Deus, é mais um desafio, Sim. É mais um esticar, e quanto mais nós nos desafiamos, mais nós abandonamos muitas coisas, mas é uma aventura, é prazeroso demais e leve. Certo. E na sua visão, qual é o papel mais importante de um pastor nos dias de hoje? Eu acredito que a paixão não esquecer do porquê eu faço o que faço. É sempre levar o meu coração para lembrar o que me motivou desde o início. Lembra do fogo, do primeiro amor e tudo mais? Nós falamos muito sobre isso na igreja, sobre aquele primeiro amor. E os ministérios são amores. Então, nós temos paixão pelo que nós fazemos. Seja no Ministério de Mídia, seja no Ministério das Artes, seja no Ministério de Louvor, seja no Ministério de Ensino. A paixão. Você não faz algo obrigado. Você está ali como um servo apaixonado. Então, a paixão. Então, eu acredito que sempre trazer à memória o motivo que iniciou tudo isso, esse desafio, aquilo que você aceitou lá atrás, aquilo que você disse sim. Então, eu acredito que essa paixão e sempre trazer isso à memória do porquê eu faço o que faço. E Nara, qual tem sido atualmente a sua maior oração por você mesma depois de receber esse convite, essa notícia? O que tem queimado de oração por você mesma? Uma oração que ela iniciou, não foi nem nesse período pastoral, mas ela já iniciou bem lá atrás, que foi quando eu disse sim para o primeiro grupo caseiro de jovens, os jovens ainda. Então a oração, e eu compartilhava isso com a equipe, era: Deus, não nos deixe estragar o que o Senhor está fazendo, ou o que o Senhor quer fazer. Nos dê o discernimento para que a gente entenda o que você quer que a gente faça, porque nós temos ótimas ideias. Nós somos ótimos em planejar eventos e estratégias e tal, mas e aí? O que o Espírito Santo de fato quer que a gente gaste recurso, tempo, esforço, inteligência, entendimento, talento, para o que de fato. Então, a minha oração é essa: Deus, são duas na verdade, não me deixe estragar ou ir por caminhos que são meus e não são teus. Então, traz em mim esse entendimento, esse discernimento, para que eu caminhe naquilo. Eu sei que todos nós queremos a vontade de Deus, eu sei que e caminhar na vontade de Deus é perigoso, porque é totalmente o contrário e divergente à nossa vontade. Sim. Mas é perigoso nesse sentido de que não é a sua vontade, que você não sabe o que vai acontecer no final, mas você sabe que Ele é bom e Ele sempre nos surpreende, Ele é perfeito em tudo que faz. E a segunda oração
é para que Ele não me deixe ter sucesso naquilo que Ele não me chamou para fazer. Amém. Eu tenho muito medo, Karine, de quando chegar o grande dia, o Senhor dizer assim para mim: não te conheço. Não foi para isso que eu te chamei. Ou ainda mais, quem é você? Então, se eu não tiver esse temor no meu coração de Deus, primeiro eu quero ser conhecida por Ti. Não faz sentido falar sobre Jesus ou pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus para as minhas discípulas ou para a juventude, se eu nem o conheço. Ou se ele nem sabe o meu nome. Então, eu acredito que são essas orações de muito um sonda-me. Um sonda-me. Dói muito, porque ele sonda. Ele sonda. Eu compartilhei recentemente com algumas discípulas do nosso último discipulado em grupo o que o Senhor me ensinou nos últimos 2 livros que eu li, que foi Samuel. E eu já tinha, é a terceira vez que eu estava lendo Samuel e não anotei algumas coisas, ok, depois eu fui ver estudos, porque eu primeiro leio, tento assim, ouvir do Espírito Santo aquilo que ele quer trazer para mim, e depois eu vou ver algumas coisas teológicas, de estudo, então eu fui ver alguns estudos sobre o livro de Samuel. Cara, ele me chocou, porque o Espírito Santo falou comigo, falou muito. Ele falou sobre a queda da casa de Eli, e como eu assemelhei muitas coisas que eu estava caminhando e fazendo, que foram as mesmas coisas que Ofra e Finéias, que os filhos de Eli fizeram. Sim. Isso me trouxe muita vergonha, porque nesse momento o Senhor estava sondando o meu coração. E para mim eu fiquei assim, cara, eu tenho roubado a tua primícia. Eles fizeram isso, eles estavam tomando à força o que era o primeiro, o sacrifício, lá, né? Isso, que era gordura, né? Gordura significa ali a nossa força, a vitalidade, porque o corpo humano é a nossa força, né? A nossa energia. Eles estavam roubando aquilo que era o primeiro do Senhor. Então, eu me vi fazendo isso também muitas vezes, em não dedicar o primeiro ao Senhor. Desde o primeiro bom dia, a primeira palavra pela manhã, o primeiro. Eu sei que em toda a nossa vida eu cresci nessa igreja, eu cresci conhecendo o Evangelho, mas todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Então acho que esse coração, nos colocar sempre e pedir para o Espírito Santo esse sondar, sabe, do nosso coração e das nossas intenções é muito importante. E ele fala, e ele falou muito comigo nesses 2 livros e tem falado ainda. Amém. Partindo já aqui para a nossa parte final, que conselho você daria para alguém que sente que tem um chamado, mas está com dúvida ou está com medo de aceitar? Olha, pergunta interessante. Alguém que está com dúvida ou com medo. Eu acredito que você vai ter a certeza, porque você vai ter a confirmação certa da parte do Espírito Santo com relação àquilo que Ele está te chamando. Nele não há dúvida. E Ele é amor e o amor lança fora todo medo. Sim. Então, a partir do momento que você confiar realmente no que o Espírito Santo está te direcionando, o seu sim vai ser muito mais fácil para essa vocação, para esse chamado. Em discernir isso nele, e ele vai confirmar para você pessoalmente. Ele é esse Deus que ele confirma pessoalmente. Então você vai ter a certeza, você não vai ter dúvidas. Ele vai confirmar isso no seu coração. E por fim, uma mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, para a Igreja de Jesus, para pessoas que estão distantes, fora do caminho, e para aquelas que querem conhecer mais a Cristo, mas não sabem como começar. A mensagem que eu deixo é nosso lema, né? Venha como estás. Nossa, estão falando O Senhor não te chama para você. O Senhor não está te chamando, preste muita atenção nisso.
O Senhor não está te chamando para você parar de beber. O Senhor não está te chamando para você deixar seus vícios. O Senhor não está te chamando para você parar de vestir aquela roupa curta ou se comportar desse jeito, parar de xingar. Ele não está te chamando para isso. Ele não está te chamando para uma mudança de atitude. É perigoso, né, falar isso? Mas Ele não está te chamando para isso. Ele está te chamando para ter relacionamento. E sabe como isso é incrível? Vira uma chave na nossa vida, porque a partir do momento que você começa a conhecer quem é Ele, se relacionar com Ele, todas aquelas outras coisas, sabe? Da vestimenta, dos vícios, dos xingamentos, do mau jeito, tudo isso de uma forma muito leve vai mudando, mudando e mudando. Não tem como você ter esse encontro de relacionamento real com Cristo e coisas na sua vida não serem transformadas. Não tem como. Se tem acontecido isso, eu acho melhor você perguntar muito bem que Jesus é esse que você está servindo. Porque quando nós temos um encontro real com o Cristo, coisas na nossa vida começam a nossa vida começa a testemunhar essa mudança completa. É uma mudança completa. E isso é um convite de forma muito leve. Venha do jeito que você tá. Não é mudança de comportamento, de atitude. É venha ter relacionamento. Porque as mudanças de comportamento e atitudes, elas vão acontecer de uma forma muito natural. E é lindo esse processo de transformação. Essa é a mensagem. Amém. Que mensagem linda. Amém. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E volte mais vezes, sempre que quiser. As portas estão abertas do nosso podcast. Eu acho que tem muito podcast para ser feito com você ainda, né? Tem muitos ainda. Obrigada, Nara. Que dia 31 seja uma festa para glorificar a Cristo. E já vai se acostumando que é a pastora Ionara. Eita, amém. E para você que ficou com a gente aí, obrigada por sua companhia, que Jesus te abençoe. Amém. E como sempre a gente fala, já envia esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa e que eu espero que você tenha sido muito edificado e edificada e que Jesus te abençoe. E até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.